Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, e nós estaremos fazendo a leitura da palavra do Senhor, do verso 5 ao verso 11. Filipenses, capítulo 2, do verso 5 ao verso 11. Uma boa noite a todos vocês que nos acompanham pelas mídias sociais da igreja, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Há muitas pessoas que comumente nos acompanham, prazer ter todos vocês acompanhando a transmissão do nosso culto hoje à noite. Nós vamos pensar, irmãos, a respeito de um tema muito interessante que encontramos nessa passagem. Dentro da nossa série As Circunstâncias Não Ditam as Regras, Deus propôs ao meu coração hoje à noite pensarmos a respeito desse tema mais voltado ao excerto que nós vamos ler hoje à noite. Quando morrer é viver, tá bom? Então, no todo, o nosso tema será As Circunstâncias Não Ditam as Regras, Quando morrer é viver. Ok? Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5, o Senhor nos diz: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Deus possa propor a sua palavra ao nosso coração. Vamos orar, irmãos, no nome de Jesus. Senhor, nós amamos o Senhor, é com muita alegria que nós subimos mais uma vez até este lugar público de adoração, e o desejo do nosso coração é que em graça e misericórdia o Senhor possa continuar falando conosco, ó Pai, assim como falou de uma maneira tão prodigiosa, tão poderosa pela manhã, e da mesma forma, ó Deus, graciosamente o Senhor ainda possa ter uma palavra para o seu povo. É assim, ó Pai, que nós oramos e te agradecemos por tua fidelidade, no nome de Jesus. Amém. Então, muito bem, irmãos, as circunstâncias não ditam as regras. Quando morrer é viver. Nós sabemos que, desde a última oportunidade que eu tive de pregar, com base na Epístola de Paulo aos Filipenses, nós passamos a pensar acerca da parte prática da carta, por assim dizer. Paulo esteve destilando teologia para nós no capítulo 1, desde o verso 1 até o verso 26. Ele sempre trabalha assim em todos os documentos que ele esteve escrevendo. Ele levanta um argumento teológico e, uma vez que ele argumenta acerca dessa questão teológica, ele passa a trabalhar os aspectos práticos daquilo que ele nos ensinou. Portanto, uma vez que Paulo esteve levantando essa tese teológica, do versículo 3 até o versículo 26, Paulo começa o aspecto mais prático do documento, a partir do versículo 27 do capítulo 1, falando a respeito da nossa unidade cristã. E nós lembramos em nossa última oportunidade que do verso 27 ao verso 30, Paulo esteve falando de uma unidade externa. Paulo falava a respeito do corpo de Cristo e da responsabilidade que esse corpo tem de se envolver na luta que está sendo travada por toda a face da terra, no que diz respeito à expansão do reino de Deus e à manifestação da sua glória. E do verso 1 ao verso 4 do capítulo 2, nós estivemos estudando a respeito de uma união que, no entendimento dos nossos doutrinadores, é uma união interna, uma união orgânica, e que tem a ver com o nosso foro íntimo, com a maneira com a qual o Espírito Santo ele trabalha em nós, para só então trabalhar a partir de nós. Como essa unidade se manifesta com base naquilo que o Espírito Santo trabalha dentro do nosso coração, dentro do nosso homem interior. Portanto, uma vez que Paulo fala da luta exterior que nós temos, nos ensinando ou nos exortando a viver acima de todas as coisas por modo digno do Evangelho, isso seria a nossa unidade exterior. No que diz respeito à nossa unidade interior, ele diz que nós não devemos fazer qualquer coisa por partidarismo ou vanglória, mas sempre por humildade, considerando os demais irmãos como superiores a nós mesmos, não tendo em vista o que é necessariamente nosso, mas sobretudo aquilo que é dos outros, para a glória de Cristo Jesus. Logo, uma vez que ele fala a respeito dessa unidade, que se manifesta tanto exteriormente falando como interiormente falando, ele nos traz agora o exemplo máximo dessa humildade, dessa abnegação,
que é justamente o comportamento do Senhor Jesus. Portanto, perceba como há uma íntima relação entre o versículo 4 do capítulo 2 e o versículo 5 que inicia a sessão que nós estaremos estudando hoje à noite. Ele diz: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. Aí você olha agora para o versículo 5 e ele diz: pelo contrário, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e sendo reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Portanto, se o ponto levantado por Paulo tem a ver com a unidade que leva à humildade, Jesus, por óbvio, seria esse exemplo máximo de alguém que, de tão humilde, abriu mão da glória inefável, excelsa que ele possuía, enquanto Deus, no trono da sua glória, para tabernacular em nosso meio, para se tornar homem, humilhar-se ao ponto de se tornar homem, e reconhecido em figura humana, servir na qualidade de servo, e sendo servo, servir fielmente até a morte e morte de cruz. Portanto, esse é o ponto levantado por Paulo. Ele diz que se nós conseguirmos fixar os nossos olhos em Jesus e no comportamento humilde dele, nós seguramente teremos as ferramentas necessárias para vivermos a unidade que ele nos propõe no seio da igreja. Portanto, essa é a minha missão com vocês hoje à noite, fazer com que nós venhamos olhar para Cristo, para o comportamento dele, para a maneira com a qual ele se esvaziou e finalmente cumpriu a sua missão, nos dando esse exemplo máximo de humildade e de abnegação para a glória de Deus. Portanto, esse seria o nosso primeiro ponto hoje à noite. Cristo como exemplo máximo de serviço humilde. E Paulo diz, versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Portanto, perceba, Cristo aqui é o exemplo. E de que forma Paulo lança mão desse exemplo? Paulo procura nos encorajar. Paulo falou a respeito de algumas áreas da nossa vida que precisavam ser trabalhadas. Ele diz que nós devíamos servir no mesmo amor. Ele diz que nós devíamos ser unidos de alma. Ele diz que nós devemos servir no mesmo sentimento. Ele diz que nós não devemos fazer absolutamente nada por partidarismo ou por vanglória. Ele diz que nós não devemos nos sentir superiores a quem quer que seja. E agora ele lança a mão do Senhor Jesus e diz: vocês querem viver dessa maneira? Então olhem para Cristo. Procurem ter o mesmo sentimento que outrora houve no coração de Cristo enquanto um personagem histórico, enquanto um ser humano que caminhou pelas estradas empoeiradas da Galileia e da Judéia. É como se ele dissesse: se vocês conseguirem ter o mesmo pensamento de Cristo, daí a palavra sentimento, se vocês conseguirem concordar, compartilhar dos mesmos pontos de vista, se vocês conseguirem sobre o vínculo do Espírito Santo que habita em vocês, terem esse sentimento harmonioso, seguramente vocês se comportarão da mesma maneira com a qual ele se comportou. Portanto, Paulo nos encoraja a termos o mesmo sentimento que o Senhor Jesus, a termos a mesma disposição que o Senhor Jesus, a termos os olhos fitos na missão que nos foi confiada. E nós não teremos condições, irmãos, de fielmente executar a missão que Deus nos confiou se nós formos soberbos, se nós formos pessoas altivas, se nós não tivermos um sentimento servil de pessoas que não são o todo, mas são meras partes de uma engrenagem muitíssimo grande que se sobrepõe a esse planeta maravilhoso chamado Terra e que coopera para a manifestação da glória de Deus. Portanto, não é o nosso nome que deve ser reverenciado, não é a nossa pessoa que deve ser glorificada, pelo contrário, importa que nós tenhamos um sentimento tal que nos faça diminuir, de modo a fazer com que apenas o nome do Senhor Jesus venha a ser glorificado. E é isso que Paulo propõe à igreja de Filipos. Em todos os capítulos desse documento maravilhoso, se bem que Paulo rasga elogios a essa igreja, vocês o sabem muito bem, Paulo sempre vai estar preocupado com a questão da unidade, Paulo sempre vai estar preocupado com a questão da comunhão. E nós estivemos estudando em oportunidades outras que haviam pessoas dissimuladas, que mesmo encorajadas pelo exemplo de Paulo, que se encontrava preso por amor do Evangelho, pregavam a mensagem de Cristo com uma motivação equivocada.
para suscitar tribulação ao sofrimento tamanho que Paulo já experimentava. Então Paulo, preocupado em fazer com que essa igreja permanecesse coesa, permanecesse unida, ele fala em unidade em todos esses capítulos. E agora nos encoraja a termos esse mesmo sentimento de Cristo Jesus, para procurar servir ao nosso Deus sempre com a motivação correta. Porque, irmãos, não se enganem, Deus leva em conta a motivação do nosso coração. Deus leva em conta aquilo que existe em nós, aquilo que habita em nós, quando nós estamos nos dispondo a fazermos a obra dele. Portanto, tudo que Paulo propõe à igreja é justamente fazer com que ela perceba que Cristo, versículo 6, mesmo subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Perceba, Jesus era, mas ele não fez questão de ser. Nós não somos, mas fazemos questão de ser. Não é assim o ser humano, irmãos? Então nós devemos guardar o nosso coração. Nós precisamos lutar todos os dias para arruinar essa fábrica de ídolos que habita em nós, que existe em nós. O João Calvino dizia que o coração humano é uma grande fábrica de ídolos. E como nós teremos condição de fazer isso, de conseguir lograr êxito nessa audaciosa missão? Se nós tivermos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E qual foi o sentimento que houve em Cristo Jesus? Que ele, subsistindo em forma de Deus, Jesus é tudo que há, ser mais glorioso de todo o universo, Deus de Deus, luz de luz. Eu vou falar um pouco disso daqui a pouco. Ainda assim ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ou seja, Jesus era uma pessoa que personificava a humildade, a abnegação para o serviço. O que seria esse subsistir? Seria o pertencer, o ser, o estar à disposição. Os nossos doutrinadores dizem, com base nessa palavra subsistir, que Jesus existia e existe eternamente na forma de Deus, sendo tal qual o Pai e o Espírito Santo, a Trindade Santíssima. Pense nela, Jesus é uma dessas pessoas. Ele é o Criador, Ele é o sustentador, Ele é o mantenedor de todas as coisas. Ele é o Todo-Poderoso, a expressão exata do ser de Deus. Ele subsiste em forma de Deus, mas não teve como usurpação o ser igual a Deus. Jesus é Deus, mas em dado momento, lá na eternidade, Ele abriu mão do seu trono de glória para servir. Nós até queremos servir, mas não queremos abrir mão do nosso trono de glória. Nós queremos a projeção do nosso nome, nós queremos o nosso ministério das vinhetas, da televisão, nós queremos as faixas, irmãos, projetando aquilo que nós somos. Jesus não, ele tinha o direito de possuir tudo isso. E nós devemos glorificá-lo porque ele é Deus, mas usando esse exemplo de humildade, sendo ele Deus, subsistindo em forma de Deus. Ele vem até esse torrão chamado planeta Terra para tão somente nos servir. E é muito interessante quando nós paramos um pouco no frenesi que é a nossa vida para pensar acerca do ser de Deus na pessoa de Cristo. Há um documento que foi redigido por volta do IV século, na porção final dele, chamado Credo Niceno, que trata um pouco a respeito de Jesus enquanto segunda pessoa da Trindade. Havia uma grande discussão a respeito da divindade do Senhor Jesus, e esse grupo de teólogos se reuniu para, de fato, ratificar aquilo que nós já sabemos, que Jesus é Deus. No final desse concílio, um documento foi redigido e ele ficou conhecido como Credo Niceno. E o que os nossos teólogos escreveram ali? Eles dizem assim, no tomo que trata tão somente do Senhor Jesus. Eles dizem: creio em um Senhor Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos. Perceba que poesia. Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro Deus, gerado, não feito, de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas, o qual por nós, homens, e por nossa salvação, desceu dos céus, foi feito carne pelo Espírito Santo na Virgem Maria, e foi feito homem. E foi crucificado por nós sob o poder de Pôncio Pilatos. Ele padeceu e foi sepultado, mas no terceiro dia ele ressuscitou conforme as Escrituras. E ele subiu aos céus e se assentou à direita do Pai. E de novo ele voltará.
para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino jamais terá fim. Esse é o Senhor Jesus, que subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. E o que significa esse não julgar como usurpação o ser igual a Deus? Significa que Jesus não considerou o ser igual a Deus como um ganho, ou como algo que ele não devesse deixar. Pelo contrário, ele humildemente abriu mão de tudo isso para sofrer por nós, nos propiciando salvação. É interessante notar, irmãos, que sempre que a nossa vida entra em crise com o chamado que Deus nos outorgou, salvo raríssimas exceções, nós sempre preferimos a nossa vida, não é? Não é à toa que os campos estão cada vez mais brancos para a colheita e sempre são tão poucos o número daqueles que se dispõem a trabalhar nessa seara, a trabalhar nessa colheita. E quando um dos nossos filhos, de uma maneira corajosa, alvissareira até, se dispõe a servir a Emanuel, mesmo com o perigo das suas vidas, nós, que nos dizemos apaixonados pela mensagem da cruz ensanguentada, às vezes ficamos ressabiados e queremos desencorajar os nossos filhos, sempre protelando. Mas você não acha melhor terminar a primeira faculdade, concluir sua pós-graduação, angariar mais uma língua? Você não acha melhor primeiro casar, ter filhos, educar os filhos, esperar os filhos casar, passarem no concurso público? Em outras palavras, com esse exemplo e sem querer generalizar, o que eu estou dizendo? Que nós às vezes com os nossos lábios falamos que amamos ao nosso Deus quando não estamos dispostos a pagar o preço em virtude da promoção desse amor. Nós queremos servir a Deus com toda a nossa força e com toda a ênfase do nosso ser, desde que nós não percamos aquilo que nos é confortável, aquilo que nos é caro. E não é esse o exemplo que nós aprendemos com base na vida de Cristo. Ele abriu mão da glória, abriu mão de estar rodeado de todos aqueles seres perfeitos e angelicais que diuturnamente estão lá olhando para ele dizendo santo e santo e santo, para se tornar um homem de dores que sabia muito bem o que era padecer, um homem que nós olhávamos para ele e nenhuma beleza víamos para que viéssemos a desejá-lo, que foi moído por nossas transgressões, castigado em virtude das nossas iniquidades, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e humilhado. O Vincent Cheung, um teólogo poderoso, diz que Jesus sempre foi Deus, mas ele não se apegou a isto, negando humilhar-se ao assumir os atributos humanos para redimir os eleitos. Pelo contrário, sendo Deus, ele se submeteu de boa vontade à humilhação de se tornar um servo. Além do mais, ele foi obediente à vontade do Pai, a ponto de voluntariamente morrer a morte de um vil criminoso. Esse é o nosso Jesus. E é esse o exemplo que Paulo quer que a gente venha corroborar hoje à noite. E se você quer ser servo, você quer viver nos vínculos do Espírito Santo, que nos foram propiciados por meio do sacrifício dele na cruz do Calvário, olhe para o seu mestre, aprenda com o exemplo dele, que subsistindo em forma de Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus. Este é o exemplo de abnegação e de humildade que Paulo propõe à igreja de Filipos, e que consequentemente ele propõe a todos nós hoje. E a pergunta é, será que nós estamos dispostos a servir a Deus assim, irmãos? A ponto de abrir mão daquilo que nos traz conforto, a ponto de abrir mão daquilo que nos traz prazer. Biblicamente falando, e sobretudo à luz daquilo que nós estivemos escutando hoje pela manhã. Se você não veio para a escola bíblica dominical, meu irmão, você prestou um desserviço à sua alma. Porque hoje Deus falou de uma maneira muito peculiar ao nosso coração, de maneira muito apropriada. Também fui orar, igual o pastor Rony. É bom quando Deus fala conosco assim, que a gente para, né, irmãos? Desagenda e vai falar com Deus para que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Para que Deus tenha misericórdia de nós. E é isso que Paulo nos propõe. Que nós tenhamos o mesmo sentimento que o Senhor Jesus, que subsistindo em forma de Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus. Então, qual foi o comportamento de Cristo? De que forma nós podemos imitá-lo? Muito bem, Paulo nos explica isso nos versos 7 e 8, quando ele diz: antes, veja só,
A ideia adversativa nesse versículo 7, está vendo? E Paulo ele vai propondo um argumento, aí agora ele rompe com esse argumento, dizendo assim, olha, você vinha se comportando dessa maneira, mas antes é preferível que você se comporte assim. Então ele diz antes, ou seja, não se orgulhando, não se ufanando, não sem querer abrir mão da sua glória, antes, a si mesmo ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Isso aqui para os gregos era, irmãos, uma coisa difícil de engolir. Como é que Deus se torna homem, tal qual a criatura? Por isso que eles procuravam sabedoria, porque isso é impossível. Eu vou dar um exemplo que nem se iguala, só para você compreender, um exemplo meramente pedagógico. Imagine que você é um farmacêutico. E você está aqui com seu microscópio eletrônico observando a vida de um verme. Um verme, é uma plaquetinha aqui, você está com seu microscópio observando a vida de um verme. Enquanto farmacêutico, você diz assim, para compreender o verme eu vou me tornar um. Nem se compara o que Jesus fez por nós. O que ele fez por nós é muito mais escandaloso. Porque nós somos tão corruptos quanto um verme, que se viu completamente depravado após o pecado de Adão. Mas Jesus é sublime. Jesus é perfeito. Então ele se rebaixou ainda mais, se levado em consideração esse meu exemplo. Então, o que é que Paulo propõe no versículo 7? Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e sendo reconhecido em figura humana. O que seria esse esvaziar? Etimologicamente seria esvaziar, seria tornar vazio. Contudo, há uma heresia, há uma má interpretação no âmbito desse versículo 7, que é conhecida como heresia quenótica. E o que essa heresia diz? Essa heresia diz que quando Jesus esvaziou-se, para usar o termo do versículo 7, Jesus abriu mão dos seus atributos divinos. Jesus ele abriu mão de ser Deus para se tornar homem. E essa exegese, essa teologia desse esvaziar-se do versículo 7 é conhecida como teoria da kenosis ou teologia quenótica. E eu quero deixar claro para os irmãos que isso é um ledo engano, é uma crassa heresia. Por quê? Porque se Jesus abrisse mão dos seus atributos, ele abriria mão daquilo que de fato ele é. E o que Jesus é? Sempre o foi e sempre o será. Deus. Se Jesus se esvaziasse, se ele abrisse mão dos seus atributos, ele deixaria de ser Deus. Então ele perderia uma hipotase. A gente chama as naturezas de Cristo na teologia de hipotase. Jesus possuía duas, uma humana e uma divina. A união das duas é aquilo que os teólogos amam chamar, é um nome bem bonito, união hipostática, a união perfeita das duas naturezas de Cristo. Homem e Deus, naturezas que não se misturam, naturezas, meus amados irmãos, que permanecem perfeitamente unidas, mas que não se anulam. Então, se Jesus não se esvaiu dos seus atributos divinos, se ele não deixou de ser Deus, em que, portanto, consistiu a sua humilhação? Vem um catecismo menor de Westminster, que é um documento cunhado no século XVII por nossos irmãos puritanos, e nos diz assim: a humilhação de Cristo consistiu em ele nascer, e isso em condição baixa, feito sujeito à lei, em sofrer as misérias da vida, a ira de Deus e a amaldiçoada morte na cruz, em ser sepultado e permanecer debaixo do poder da morte durante certo tempo. O Wayne Grudem vai dizer que a humilhação de Cristo consistiu no fato de que ele se esvaziou de alguns dos seus poderes e não dos seus atributos divinos. Ou seja, Jesus, ele não deixou os seus atributos, mas ele tão somente assumiu a forma de servo, ou seja, ele passou a viver como homem. Por isso ele é o Deus homem. Em suma, de que forma Jesus se humilhou? Então agora nós olhamos para o exemplo de Paulo. Ele se humilhou ao assumir a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e sendo reconhecido em figura humana. Nisso consistiu a humilhação de Cristo. Quando ele abriu mão do trono da sua glória para viver no nosso meio, sendo sujeito
as mesmas paixões que todos nós, sem contudo jamais pecar. Mas nós precisamos levar em consideração que o ser humano que mais foi tentado sobre a face da terra não foi outro senão o Senhor Jesus. Você lembra de Mateus capítulo 4? Quando ele foi levado pelo diabo até o deserto e sofreu todo aquele tipo de afronta, sempre prevalecendo por meio da palavra. Será que você não consegue lembrar-se de como foi toda a vida do Senhor Jesus, sobretudo no seu período de obscuridade, dos 0 até os 30 anos, enquanto ele ainda não havia manifestado publicamente o seu ministério, e depois dos 30 até os 33 anos, quando ele caminhou por toda a Galileia e Judeia, convivendo com todo tipo de gente que vivia à margem da sociedade, os mais vis dos vis, sem contudo jamais contaminar-se nem pecar. Jesus era diuturnamente bombardeado por todo tipo de tentação, mas ele nunca cedeu. Sua obediência foi perfeita para que ele pudesse oferecer um sacrifício perfeito a todos nós. E ele se submeteu a tudo isso, e Paulo nos diz no versículo 8 que ele a si mesmo se humilhou. Ele preferiu viver dessa maneira para obedecer à missão que ele havia recebido. E a gente faz uma leitura dos evangelhos. Dos 4, nós fazemos uma leitura dos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, a gente faz uma leitura do evangelho de João, depois a gente faz uma leitura na teologia do Novo Testamento, desde as cartas paulinas até as cartas gerais, e em nenhum momento a gente vai encontrar um Jesus acabrunhado, um Jesus triste, porque se encontrava no meio de pessoas asquerosas. Porque eu não sei vocês, quando eu me encontro num ambiente que não é o meu ambiente, eu não me sinto assim tão à vontade. E a sensação que eu tenho, o desejo que há no meu coração é de querer sair dali o mais rápido possível, para voltar àquilo que de fato me agrada. Eu acho que todo ser humano, ele funciona dessa maneira, não é? Jesus, irmãos, ele vive o ápice desse desconforto aqui no meio de pecadores, assim como eu e você, mas a gente faz uma leitura da vida dele. E não encontramos um desprazer. Pelo contrário, nós encontramos alguém que sentia alegria em poder servir, em poder transformar para a glória do Pai. Ele a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus não apenas obedeceu quando morreu na cruz, Jesus obedeceu por toda a vida dele. Morrer na cruz foi a conclusão, por assim dizer, da obediência de Jesus. Foi a consumação da sua obediência. E é interessante que Jesus foi este ser humano que nasceu para morrer. Se eu fizesse aqui uma enquete com vocês e perguntasse quem aqui quer morrer, quem levantava a mão assim? Quem quer morrer amanhã? Já tem muita gente boa repreendendo aí, né? Está repreendido, pastor. Que exemplo esdrúxulo é isso, né? Por quê, irmãos? Porque a eternidade foi proposta ao nosso coração. A gente foi criado para viver. Nós temos sede de vida, a gente quer viver. Eu conversava com Raíssa há um tempo já e eu dizia para ela que eu tinha que conseguir novas promessas para a minha vida, porque tudo aquilo que eu sonhei para mim, Deus já realizou. Irmão, eu sou um homem plenamente realizado. Tudo aquilo que eu pedi a Deus, Deus já me deu. E aí os irmãos costumavam dizer, né, em dos outros, que aquele que tem a promessa de Deus não pode morrer, e eu falava para eles que eu precisava de alguma promessa para não morrer, mas já que nós temos a promessa de ir para o céu, irmão, essa promessa me acalenta, não é? Mas também se fosse assim, ninguém morria aqui, todos nós aqui, se Deus permitir, com base na mensagem da cruz ensanguentada e no mérito de Cristo, vamos para o céu, amém, irmãos? Contudo, eu falava isso para ela, no sentido de novas aspirações, sabe, de que queria que Deus assim propusesse ao meu coração esse tipo de coisa, mas aí depois eu fiquei pensando e imaginando assim, mas eu queria, né, ver o casamento da Yasmin, queria levar Davi no seminário, eu tenho um sonho que Davi se torne um pastor, que Yasmin se torne uma missionária, são os desejos do meu coração, não é? Eles podem ser qualquer outra coisa na vida, mas se forem isso, eu vou ser assim o homem mais realizado do mundo. Então são coisas que, humanamente falando, podem soar assim como efêmeras, simplistas demais. Ver o casamento de um filho, levar um filho num seminário de teologia, mas são coisas que agradam o meu coração. Então eu dizia para Deus, Senhor, eu queria poder viver para ver isso. Não sei se vai ser possível, mas se o for, isso vai me realizar demais. Então, eu fiquei imaginando que daí a pouco eu vou estar com 80 anos e dizendo, eu quero ver um próximo neto, eu quero fazer uma próxima viagem, e eu posso estar com 100 anos e ainda vou querer viver alguma coisa. E todos nós somos assim.
Aí eu fico olhando para um homem de 33 anos de idade que não teve a oportunidade de experimentar o que eu experimentei com 38, porque já sou alguns anos mais velho que ele, já vivi algumas outras experiências a mais que ele, que no auge da vida está dizendo: Pai, é chegada a hora, glorifica o Filho com a mesma glória que ele teve desde antes da fundação dos séculos. O que ele está dizendo: Senhor, a minha missão chegou ao fim, aquilo que eu vim fazer, eu já o fiz, eu entendo que o tempo da minha partida é chegado, então me glorifica. Quando Jesus ora, em João 17, a famosa oração sacerdotal, pedindo para que o Pai o glorificasse com a glória, da qual ele abriu mão para se tornar ser humano aqui, o que ele está dizendo em outras palavras, que o tempo da sua morte havia chegado, não a morte cercada de filhos e netos num leito confortável, depois de ter vivido dias copiosos, não a morte vexosa, escandalosa, vergonhosa, sangrando por nós, das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde, cercado por todo tipo de humilhação que você possa imaginar, e nós olhamos para este homem e só encontramos felicidade nele. E naquele capítulo 17, que deveria ser escrito com letras douradas, ele está orando pelos cristãos que já estavam ali fazendo parte do corpo dele naquele momento, e também por aqueles que um dia ainda haveriam de fazer. E ele diz: Pai, eu não oro pelo mundo. Que oração fabulosa! Eu oro por aqueles que tu me destes. Eles eram teus, mas tu me destes. E destes que tu me deu, nenhum se perdeu. Missão cumprida, irmãos. Missão cumprida. E Paulo está olhando para a igreja de Filipos e dizendo assim para eles: eu quero que vocês se comportem dessa maneira. Eu quero que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Quero que vocês estejam dispostos a viver com essa mesma ênfase, apaixonados assim como ele o era. Então, se esse foi o estado de humilhação de Cristo, de abnegação, o que ele recebeu em troca? Você vem logo a mente Hebreus, né? Hebreus capítulo 1, 2 e 3, aquela passagem magnífica: e em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz. Qual o resultado dessa humilhação? Qual o resultado do sacrifício abnegado de Cristo pelos eleitos? E aí nós concluímos com esse pensamento. Perceba, as circunstâncias não ditam as regras. Humanamente falando, você olhava para um rapaz de 33 anos, sangrando, humilhado, ao lado de 2 ladrões, num monte chamado Caveira. Quem olhava para aquele rapaz ali dizia: esse aí não é rei, esse aí não é sacerdote, esse aí não é profeta, esse aí não é aquele que os gregos chamavam de Pantocrato, o governador do universo. Não, esse não. Esse é um criminoso comum que sangra fora dos muros de Jerusalém. Mas aquele que não era Senhor é o Senhor. Aquele que não era o rei é o rei. Aquele que não era sacerdote é o sumo sacerdote das nossas almas. Aquele que não era o profeta é o profeta. Aquele que as pessoas achavam que não era o Filho de Deus é o poderoso Filho de Deus, o governador de todo o cosmo, o Senhor Jesus, o Senhor. Então, quando você olha para Cristo na cruz e o ver morrendo, entenda que morrer para Cristo é viver. E viver eternamente. Sabe por quê? Porque se Jesus não tivesse morrido, Jesus teria falhado. Jesus consumou a obra que ele veio fazer na face da terra quando ele finalmente morreu. É por isso que ele repreende a Pedro, quando Pedro diz que ele não deveria morrer, e ele diz: arreda, Satanás. Porque a sublime e grande missão de Jesus fora de fato morrer. Não se engane, Jesus não é mais glorificado quando ele é concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Jesus não é mais glorificado quando ele finalmente chora pela primeira vez ao nascer, quando Maria lhe deu a luz. Jesus não foi mais glorificado ao ser apresentado ao 8º dia, ou por ler a lei e ensinar a lei aos doutores com 12 anos de idade. Jesus não foi mais glorificado quando iniciou seu ministério em Caná da Galileia. Jesus não foi mais glorificado no Monte da Transfiguração, não! O ápice da glorificação de Cristo foi quando ele sangrou por nós na cruz do Calvário. Ali sim ele foi glorificado. O Cristo, irmãos, da apoteose de Deus, o Cristo, o ponto mais alto do cosmos, o Cristo Todo-Poderoso, é o Cristo que sangra na cruz.
E o pai reconhece a grandeza do sacrifício do filho e lhe dá em troca o que nós chamamos de exaltação, ou estado de exaltação. O que ele recebeu em troca? Versículos 9, 10 e 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O que seria exaltar sobremaneira? Seria exaltar acima de toda e qualquer posição, elevá-lo acima de toda e qualquer majestade. O Catecismo Menor de Westminster diz que a exaltação de Cristo consiste em ele ressurgir dos mortos ao terceiro dia, em subir ao céu e estar sentado à mão direita de Deus, Deus Pai, e em vir julgar o mundo no último dia. Mas no conceito de Paulo, de que forma Cristo foi glorificado? O Deus Pai exaltou o Deus Filho quando lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Não é o versículo 9, a parte A? Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo o nome. Significa dizer que Jesus possui o maior de todos os nomes. Ele é Kyrios, ele é Senhor. Senhor apenas dos judeus, Senhor apenas dos gentios, Senhor do gênero humano. Não, ele é Senhor sobre tudo o que existe. No momento em que Cristo, irmãos, paga o preço que era devido, no momento em que Cristo consuma a missão que ele veio realizar sobre a face da terra, no momento em que Cristo finalmente ressuscita ao terceiro dia em glória, o Deus Pai entrega ao Deus Filho tudo o que há no universo, lhe dando o nome que está acima de todo e qualquer nome. E Paulo torna isso poesia quando escreve Romanos capítulo 14, versículo 9. Paulo diz assim: foi precisamente por isso que Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor de vivos e de mortos, para ser Senhor de tudo e de todas as coisas. Em outras palavras, há uma recompensa, há uma alegria que nos está proposta. Em segundo lugar, Deus exaltou sobremaneira o Filho, quando fez com que ao nome de Cristo se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. A consumação dessa passagem se dará no momento em que nós vivemos Apocalipse capítulo 20, não é? Todo o gênero humano estará ali prostrado aos pés do grande Cordeiro. E na revelação do Apocalipse, João nos escreve assim, Apocalipse capítulo 20, versículo 11: vi um grande trono branco e aquele que nele se assentava, de cuja presença fugiam a terra e o céu, e não se encontrou lugar para eles. E vi também os mortos, tanto os grandes como os pequenos, e todos eles estavam prostrados perante o Cordeiro. Todos eles ajoelhados, prostrados, reconhecendo que Jesus é Senhor. E em terceiro lugar, o Deus Pai exaltou o Deus Filho quando fez com que toda a língua viesse a confessar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então há duas formas de se confessar aqui. Nós, os eleitos, os crentes, confessamos que Jesus é Senhor, e em consequência disso nós vamos passar toda a eternidade com Ele. Os ímpios, aqueles que não vão se dobrar à mensagem da cruz ensanguentada, mas que vão morrer em seu orgulho, em sua altivez, eles também vão reconhecer que Jesus é Senhor. Mas vão reconhecer porque tem de reconhecer, porque efetivamente Ele é. Mas em consequência não herdarão a vida eterna. Eles reconhecerão que Jesus é Senhor, e esse reconhecimento fará com que eles sejam condenados pelo fato de não terem recebido Cristo em vida como Senhor das suas almas eternas. Mas todo ser humano, pense no ser humano mais altivo e soberbo que você conhece, ele provavelmente, quem sabe, né, dando um exemplo aqui para você pedagógico, pode estar ajoelhado do seu lado, reconhecendo que Jesus é Senhor. Então Paulo diz em Romanos capítulo 3, onde fica, pois, o orgulho do homem? Onde fica, portanto, a jactância do homem, a altivez, a soberba do homem? E Paulo responde, foi de todo excluída.
de todo. Então Paulo, ele se apropria desse exemplo de Cristo e diz para a igreja de Filipos: vocês precisam ter esse exemplo de Cristo na mais alta consideração, para que vocês jamais esqueçam de onde vocês saíram, o que foi feito por vocês e quem vocês são hoje. Nós jamais devemos esquecer disso, irmãos. Quem nós éramos, o que foi feito por nós e quem nós somos. Porque se nós tivermos isso no coração, nós jamais seremos pessoas altivas, nós jamais seremos pessoas soberbas, nós jamais haveremos de servir a Deus, irmãos, com sentimento partidário, por meio de vanglória, considerando os outros inferiores a nós absolutamente. Nós reconheceremos o nosso lugar de servo, nós entenderemos o que Jesus fez por nós, Ele sim todo poderoso e glorioso, e nos submeteremos à vontade gloriosa dEle para as nossas vidas. Se isso finalmente acontecer para a glória de Deus, irmãos, nós encontraremos o lugar de serviço abnegado e humilde que Deus espera de todos nós, sendo este o conselho que Paulo deu à igreja de Filipos e sendo este também o conselho que eu dou para todos vocês hoje à noite. Amém? Então percebam, as circunstâncias não ditam as regras. Jesus morreu, é verdade, mas vive pelos séculos dos séculos, super exaltado, assentado à destra do Pai, e perante Ele todo joelho se dobrará e toda língua confessará, para a glória do nome do Pai. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.